prazer nós estarmos aqui na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, com o professor Luiz Alcoforado, da Universidade de Coimbra, Portugal, para podermos estar batendo um papo sobre o legado de Paulo Freire no Brasil e em Portugal. E aí esse bate-papo inicia com o professor falando um pouquinho como é que encontrou Paulo Freire no seu percurso de vida. Olá também, olá a todos e a todas. Primeiro dizer que tenho um prazer muito grande em estar aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu tinha, durante o meu curso de licenciatura, eu estranhamente fiz um curso em Educação e não ouvi falar de Paulo Freire. Depois, sim, comecei a trabalhar em educação, em formação profissional, assim, no sistema português público de formação profissional para adultos, e muitas vezes nós encontrávamos uma referência a Paulo Freire sem exatamente percebermos qual era a ideia que as pessoas queriam sugerir com essa referência a Paulo Freire. Fui fazer um mestrado em Psicologia da Educação e continuei sem ouvir falar de Paulo Freire. No final do mestrado, convidaram-me para ir trabalhar para a Universidade de Coimbra, para o curso Na verdade, acabei por ser contratado para o curso de Psicologia, mas pronto, sabia que ia trabalhar entre a Psicologia e as ciências da Educação. E sabia também que iria ficar com a área da Educação de Adultos. Depois nós evoluímos e passamos a designar a área por Educação e Formação de Adultos. Se quiserem, depois falaremos sobre isso para perceber um pouco. Bem, nessa altura eu propus à pessoa que coordenava a área que seria a altura de começarmos a introduzir Paulo Freire nos nossos programas. Ele ficou encantado, disse: olha, há muito tempo que andava para fazer isso. E só realmente a falta aqui de alguma disponibilidade nossa e de alguém que se interessasse verdadeiramente é que ainda não nos levou a introduzir Paulo Freire aqui nos programas da licenciatura e do mestrado. Portanto, se é isso que tu queres, muito bem. Ficas tu, então, com essa incumbência de trazer Paulo Freire. Estávamos a criar, nesse momento, um mestrado exatamente em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. E eu iria assegurar uma disciplina que era Modelos e Práticas de Educação de Adultos. E pronto, ficou claro que eu iria, mas para isso eu tinha que estudar Paulo Freire. O que fiz na altura foi o Moacir Gadotti, o professor Moacir Gadotti e o professor Eustáquio Romão estavam em Portugal e eu fui ter com eles a Évora para os desafiar a irem a Coimbra, a estar connosco em Coimbra uns tempos. Eu estava a organizar umas segundas jornadas de educação de adultos. Eles acederam. O professor Gadotti escreveu um artigo para a nossa revista. O professor Romão escreveu também um artigo sobre Círculo de Cultura para a revista da faculdade. Ele próprio organizou um Círculo de Cultura. O Gadotti fez uma palestra. Ofereceram-me alguns livros de Paulo Freire e sobre Paulo Freire, e principalmente disponibilizaram-se a conversar, e eu julgo que aquilo que aprendi pela primeira vez sobre Paulo Freire foi exatamente, quer nas intervenções, mas mais até nas conversas que fomos tendo nos jantares. E a partir daí, eu que estudei, li, enfim, os livros conhecidos de Paulo Freire, os primeiros livros, os livros dialógicos com grandes especialistas internacionais, o Donaldo Macedo, o Carlos Torres, enfim, li esses livros todos e li principalmente, confesso, ainda hoje dizia isso na minha conferência, na minha palestra ali na UNEB, um livro que me encantou definitivamente, que foi o Cartas a Cristina. Eu não consigo estar muito tempo sem voltar a ler o Cartas a Cristina. E como aquilo é um livro de cartas, não é? Eu posso ler o livro, posso ler algumas cartas, uma ou duas cartas e ler. Eu acho que é fundamental essas questões que o senhor está colocando, principalmente no Brasil, que a pós-graduação ainda não mergulhou profundamente na obra de Paulo Freire. E tem várias críticas, inclusive, a essa obra, o legado de Paulo Freire, quando se compara com perspectivas mais acadêmicas, mais deterministas em termos de padrões, padrões de escrita. E, no entanto, ele tem uma riqueza imensa, que, como você bem destacou, posso chamá-lo de assim?
bem destacou é a possibilidade da criação. Eu acho que esse livro, A Educação como Prática da Liberdade, é fundamental para começarmos a pensar diferente. Estamos no século XXI, o Brasil está numa crise educacional imensa. Nós temos ao mesmo tempo que a educação pública ela alcançou a maioria da população brasileira, a gente está numa constante evasão escolar, e quando as crianças, jovens, permanecem na escola, eles permanecem na escola mais por questões de bolsas, de programas sociais, do que pela questão educacional. E, em outros termos, Pedagogia do Oprimido é uma obra que nos garante um referencial teórico e uma densidade importante para pensar essa educação, essa proposta educacional que, como ele bem diz, não é para ser imitada, né? É para ser transformada. E esse é um pensamento importante da gente estar em mente para pensar a educação como prática da liberdade. Eu tinha lido o livro Pedagogia da Esperança e não devo ter lido com tanta atenção como devia, porque Paulo Freire faz uma reflexão muito interessante sobre a experiência de Coimbra. Não é? E a reflexão que ele faz sobre a experiência de Coimbra, para mim, confesso que só lhe dei importância depois de me ter interessado pela experiência de Coimbra. Depois de ter estudado a experiência de Coimbra, depois de ter falado com as pessoas, então eu fui dar uma importância ao que Paulo Freire escreve na Pedagogia da Esperança que eu não tinha dado. E eu tenho que fazer a culpa. Não devo ter sido tão atento a ler a Pedagogia da Esperança como depois, numa segunda leitura, já depois de ter trabalhado com essa experiência, sobre essa experiência, fui. E ele diz uma coisa, ele começa a relatar a experiência de Coimbra com um caso muito interessante. Ele vivia em Geneve, né, como nós, na terceira etapa, já a quarta, porque eu acho que ele ainda passou pela Bolívia, né? Bolívia, depois Chile, depois Estados Unidos, e depois, já na última etapa do exílio, estava em Geneve. E diz que um dia telefonou-lhe um inquieto jovem português, as palavras são estas, né? Se calhar mais inquieto que eu, porque senão tinha um inquieto jovem português que lhe pediu para ter uma conversa com ele. E no meio da conversa, o inquieto jovem português ter-lhe dito: Paulo, você sabe o quanto umas jovens católicas estão deturpando o seu trabalho em Portugal? E Paulo conta na Pedagogia da Esperança: eu já sabia o que elas estavam a fazer e não tinha esta ideia. Não tinha esta ideia porque, quando estava nos Estados Unidos, tinha recebido um conjunto de mensagens de pessoas recém-alfabetizadas a agradecer-lhe a mudança que ele tinha proporcionado na vida deles e a convidá-lo a ir a Portugal. E a ideia que ele tinha era realmente uma jovem. E ele depois diz: o que aquelas jovens estavam a fazer era um trabalho dentro do bom senso, do possível, mas que na verdade tinha deixado uma verdadeira semente de mudança. Como ele depois, ele conta isso também no livro, quando vai à Universidade de Coimbra e depois o levam ao campo, o levam aos povoados, se apercebe que nos momentos revolucionários, aquelas pessoas daquelas comunidades tinham perseverado e tinham estado contra movimentos, enfim, que nunca foram verdadeiramente sérios, contra-revolucionários em Portugal. Portanto, quando o jovem lhe diz: mas aquelas catoliconas, como ele diz, estão estragando o seu pensamento porque não estão criando a ideia, não estão usando a ideia de luta de classes como motor principal da história. Diz ele, o Paulo Freire diz: é verdade que a luta de classes existe, mas nós não precisamos de falar dela, não é? O tempo todo. Não precisamos de conduzir as pessoas para que as pessoas, quando leem a palavra e leem o mundo, tomem consciência que há questões importantes e que há valores que é preciso defender. Portanto, esta ideia de que nós temos, obviamente, um pensamento, não é? Temos um pensamento que nos questiona, que nos interpela, que nos obriga a pensar a educação de uma outra maneira. Temos um pensamento que resultou de uma praxis, não é? Porque, obviamente, o que é importante em Paulo Freire, eu tenho para mim um pouco isto, é que ele tem importância por si próprio, pelo trabalho que desenvolveu e pelos livros que escreveu, ponto. Mas também teve importância em termos internacionais, porque havia muitas pessoas e muitos especialistas, muitos académicos, que tinham essa sensação, essa noção, esse desafio a fazer propostas pedagógicas diferentes, mas que o tinham feito do ponto de vista da construção teórica.
E olharam que aqui no Brasil, né, já no Recife, naqueles programas de extensão cultural, mas depois, mas principalmente em Angicos, e com o movimento que resultou de Angicos, né, que havia propostas verdadeiramente do campo da pedagogia crítica que resultavam, né, e que podiam ser transformadas em práticas. Foram realizadas. E isso foi muito importante. Mas o Paulo Freire, em relação a Coimbra, tem esse bom senso ele próprio, de dizer que o pensamento dele, né, e as propostas educativas que ele foi desenvolvendo, para além dele não querer que o imitem, não, ele quer é que as pessoas, nas circunstâncias de que dispõem, consigam, com as pessoas, e isto é muito importante, né, com as pessoas. Eu no Cartas a Cristina, há reflexões, noutros livros, eu acho delicioso que... Porque Paulo Freire é, indubitavelmente, eu infelizmente não o conheci, né, porque adorava tê-lo conhecido, mas quando me interessei por ele infelizmente já não estava connosco. Mas Paulo Freire era um exemplo de vida, né? E ele quando nos desafia a ter uma relação dialógica, ele era o exemplo da relação dialógica. A ideia de que ele era o exemplo de quem fala com os outros, trabalha com os outros, em vez de falar para os outros e trabalhar para os outros. E esse desafio na educação de adultos, quer nós, enfim, demos as voltas que pudermos dar, este desafio é absolutamente incontornável. Que a educação se destina efetivamente a impregnar de sentido o cotidiano das pessoas. E a educação de adultos só pode ser isto, não é? Porque se não for isto, não é educação de adultos. É aquilo que a literatura inglesa chama, faz aqui uma distinção sutil, como dizem aqui no Brasil, não é? Entre education for adults e adult education. A education for adults, obviamente, deve repensar-se com os contributos de Paulo Freire. Mas aí podíamos discutir que a education for adults é aquela educação que existe, por exemplo, na universidade, e que se abre à participação de pessoas adultas. Isto não tem que ter necessariamente uma especificidade teórica e prática. Agora, quando nós falamos de educação de adultos, estamos a falar de uma problemática e de um campo de práticas. De uma área de construção de conhecimento e de um campo de práticas. Ora, esta área de construção de conhecimento e de práticas só se justifica porque dá sentido ao cotidiano das pessoas, à transformação do cotidiano. E este desafio de Freire é absolutamente incontornável. Essa questão do cotidiano é também fundamental porque ele respeita o conhecimento do outro, né? A questão da dialogicidade ela é fundamental e fundante da sua prática, da sua praxis pedagógica. E daí eu acho que nem tem idade, é para todas as idades. E é muito interessante numa entrevista que tem com o Paulo Freire, quando ele conta de um papo que ele teve com uma comunidade pesqueira quando chegou. Quando ele chegou, ele era o Deus, porque ia ter a possibilidade de ensiná-los. E daí alguém fala para ele, você sabe tudo, que bom que você chegou e vai poder nos ensinar. E ele faz um jogo com ele. E ele faz um jogo. Vamos jogar e ver quem que sabe mais. E no final, ou empata ou até ele perde esse jogo. Exatamente. A comunidade sabia mais, ou tal qual ele, mas questões diferentes. Então, acho que essa constatação do mundo, do cotidiano e do conhecimento das pessoas é fundamental para que se possa mas fazer... com um desafio a superá-lo, não é? É isso. Isso é importante. A troca, né? Mas nessa perspectiva de troca. Claro. Então, acho que coisas fundamentais que Paulo Freire nos traz nos seus escritos, nas suas vivências, nas suas práticas que ele registra, né? Por exemplo, essa lógica amorosa, essa lógica de entender o ser humano nessa relação do aprender e do amor, né? Respeitando claro. o outro. Sabe que é interessante que diga isso, porque eu começo normalmente as minhas aulas sobre Paulo Freire a perceber o que é aqui de radicalmente diferente. Não é? O que é aqui de novo? E naturalmente, os dois primeiros aspectos são óbvios. Não é? A primeira é que o ato educativo é um ato político. Não há como não ser um ato político. Não há educação neutra e isso acho que toda a gente percebe imediatamente. Segundo é, o ato pedagógico passa a ato dialógico. Não é? Portanto, esta ideia eu acho que separa claramente as águas. Nós sabermos que temos uma proposta educativa que tem consciência
têm consciência, porque é uma ação, e então é uma ação como qualquer outra, não é? Propositiva. Exatamente, como qualquer outra. É sempre uma mistura de uma dimensão ideológica e uma dimensão tecnológica. Ou, se quisermos, de fins e de meios. Nós, com esta educação, com esta intervenção, vamos chegar a um lado qualquer e vamos seguindo um caminho. Caminho e fins têm que ser coerentes, não é? Portanto, esta ideia de que o ato educativo não é neutro, é político, e, portanto, temos que ter uma intenção de transformação do grupo. Uma intenção de transformação dos poderes que inibem o controle racional pelas próprias pessoas, da sua vida, pelas próprias pessoas. Mas depois, a segunda questão que eu coloco sempre também, que obviamente são as palavras de Paulo Freire, mas que eu discuto logo com eles. Para isto, o Paulo diz isto, mas nós, enfim, eu digo isto pelas minhas palavras, nós dispensamos o professor? Não. Pelo contrário, nós damos mais responsabilidade ao professor. O que é que nós pedimos do professor? Pedimos que ele tenha fé, não é? E fé não é no sentido religioso. Não. É uma fé no sentido exatamente político, de dizer que a mudança é possível. E se eu não acreditar que a mudança é possível, é melhor ficar em casa, não ir trabalhar educativamente com as pessoas. Portanto, eu quando saio para trabalhar educativamente com as pessoas, é porque acredito que aquela mudança que eu vou empreender a partir da vontade das pessoas, não é? E da construção crítica e da problematização que as pessoas vão desenvolver é possível. E segundo, eu tenho que descer do meu pedestal. Ao assumir uma relação dialógica, normalmente, a relação pedagógica é uma relação desequilibrada em termos de poder. E aqui é equilibrada, não é? Portanto, eu tenho que ter, para além de fé, amor. Mas o que me parece interessante em Paulo Freire é que ele não nega a existência da democracia e de democracias avançadas e participadas no capitalismo, não é? E confesso que essa é a parte que a mim próprio mais me instiga a pensar propostas freirianas. Eu acreditar que é possível termos sociedades muito melhores, retirando esta economia de casino e este capitalismo de casino de escala mundial. Podemos hoje pensar uma proposta freiriana no essencial, política, dialógica, com amor, com fé na mudança, não é? Nesta ideia de que há efetivamente mundos melhores. Não é? E nós temos a obrigação de usar a educação para descobrir e construir esses mundos melhores. Esses inéditos, viáveis, e que têm referências com que eu tenho que me indignar se elas não estiverem lá. A paz, obviamente, a justiça, a democracia e a qualidade de vida das pessoas. As pessoas, obviamente, não pode haver fome no mundo. Isso tem que me indignar. Não é? Não pode haver pessoas em condições não humanizadas. Isso tem que me indignar. Mas tem que me indignar no sentido de me colocar enquanto cidadão responsável pela administração da justiça à procura de mundos onde essas questões possam ir sendo ultrapassadas. Agora a gente está terminando esse bate-papo muito enriquecedor, agradecendo de novo ao professor Luiz Alcoforada de estar aqui conosco na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e disponibilizar toda essa possibilidade dialógica. Muito bem. Né, do que nós fizemos ou estamos fazendo do legado de Paulo Freire em vários países. Muito obrigado. Muito obrigado.